Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Câncer. Quem tem Sol, Lua, Ascendente no do Norte, no do Sul, em Câncer, essa leitura vale. E curtam, comentem, façam parte do meu canal, me ajudem a crescer aqui nessa plataforma. Lembrando os últimos trânsitos astrológicos que aconteceram, né? Urano adentrou a casa de Gêmeos, o que trouxe uma aceleração profunda aí para todos os signos. Vejam aonde está a casa em que está o seu Gêmeos, porque nessa casa é que Urano vai impactar. E o impacto de Urano é trazer confusão, ou seja, Urano vai tirar tudo do lugar para que você organize. E Urano vai ficar em Gêmeos por 7 anos. Então, 7 anos aí de alguns conflitos, né? Alguma baguncinha que Urano vai trazer, porque Urano traz a revolução. E rupturas, né? Muitas rupturas. Vamos lá para a leitura de Câncer. Eu tô lançando o livro a semana que vem, eu vou deixar o link aqui, ele vai ser vendido em toda a Amazon do Brasil inteiro, né? E ele fala sobre ocultismo, teosofia, é um despertar da mente estelar. Então, para quem gostar desses assuntos, fica aí a dica. Essa leitura aqui é atemporal, então quando você chegar nesse canal, se você se conectou, essa leitura é para ti. Vamos lá. É câncer, 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 câncer. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer para câncer. E esses últimos dias teve Vesak, né, que foi 1º de maio, que foi o dia que Buda se iluminou e foi uma lua em Escorpião. Então, meio que Escorpião, ele veio trazer a impermanência, né, mostrar que nada é permanente e que tudo se transforma e passa com o tempo. A gente já abre a leitura com os enamorados, o carro, 10 de espadas, a temperança, 9 de ouros, 8 de ouros, 5 de ouros, o sol, 6 de ouros, o julgamento, nossa, mãe dos arcanos maiores, 2 de ouros, 7 de ouros, 3 de espadas e 3 de ouros, né? Então vamos lá, no fundo do deck. A gente já abre a carta aqui com os enamorados. Então, os enamorados é muito uma carta que pede uma decisão. Porque é uma pessoa que ela está entre dois destinos. Uma mulher do passado e uma mulher do futuro. A mulher do passado é a nossa mãe. É a mulher que traz a gente do material para o imaterial. E a mulher do futuro é o contrário. É aquela que tira a gente do material para o imaterial. Então, assim, pense bem em quem você vai dividir sua energia, porque essa pessoa que vai te retirar aqui da Terra, né? E o mais importante é isso, porque a nossa consciência ela é infinita. Então, existe um posicionamento, uma decisão aqui, porque o Cupido ele fica olhando para ver que lado que o homem olha, porque o lado que ele olhar, ele vai flechar. E aí é como se o Cupido decidisse aqui, né? Então, existe até também uma questão da consciência, como se alguém precisasse ter uma consciência aqui, porque o carro ele também fala sobre posicionamento, porque enquanto você não se posiciona, quem está guiando a charrete são os cavalos, né, que é o inconsciente, porque o cavalo ele não é consciente. Então é como se alguém precisasse tomar uma decisão aqui e se posicionar dentro de uma história, porque uma situação aqui dentro desse triângulo finalizou. Houve uma finalização muito dolorosa e difícil. Essa questão aqui, ela demorou um tempo, né, por conta da temperança. A temperança, ela fala sobre a fórmula perfeita, como se alguém colocasse ali na bacia os temperos perfeitos até chegar a uma fórmula única e equilibrada. E então, existe uma espera aqui dentro de uma situação que deve ser essa escolha. Então, alguém aqui está esperando alguém se posicionar, mas também existe um processo de cura aqui, por conta que essa temperança ela fala sobre essas duas questões. O 9 de ouros ele saiu no centro do jogo, então assim, o 9 de ouros ele fala sobre a recompensa de alguém que fez plantações muito profundas, né? Porque ele está chegando no 10, ele ainda não é o 10, mas ele já quer colher, por quê? Porque ele quer a recompensa do trabalho.
que ele fez por muito tempo. Aqui o 8 de espadas é como se essa pessoa ela ficasse aqui toda hora pensando nessa situação em um looping, numa prisão mental infinita, né? Talvez seja essa necessidade aqui de querer colher logo, só que na cabeça da questão saiu o 7 de ouros, que fala que não é um momento certo, ou seja, é um momento que a pessoa faz uma revisão, que ela olha para os frutos e percebe que não chegou o momento da colheita, porque os frutos ainda não estão maduros. Então esse 9 justamente é dizer bem assim, continue, você já plantou bastante, mas falta pouco para você chegar no 10 de ouros, e quando você chegar no 10 de ouros, você vai conseguir colher isso daí, mas não é o momento ainda, porque está na cabeça da sua questão, né? O que me veio aqui, o meu mentor me disse, é que muitas vezes a gente está até pronto, a gente já está até no 10, mas a gente não colhe, porque é a gente que não se sente pronto, né? Então talvez seja uma questão aí muito mental, até por conta desse 8 de espadas aqui, né? Então é o seu mental que se sabota porque você não se sente pronto nem merecedor de colher algo. Falta aqui dentro dessa situação o equilíbrio no dar e receber. As duas balanças aqui, elas precisam estar equilibradas e alguma coisa aqui não está. E essa falta de equilíbrio, ela gera um prejuízo muito profundo por conta desses 5 de ouros. Esse 5 de ouros, ele representa o prejuízo de toda a ordem. É como se tudo causasse perda financeira e perda amorosa, sentimental. Então, assim, esse sentimento seu de perda, ele impacta em toda a sua vida, né? Mas o sol, ele vai trazer clareza, mas também comemoração. Então, algo vai ficar muito claro aí para ti. Mas mesmo ficando claro, você precisa equilibrar, porque o 6 de ouros, ele fala sobre doar excessivamente recursos, então é a má gestão desses recursos, né? Então, de fato, alguém aqui talvez não colheu ainda, até porque gastou mais do que devia, né? Também para alguns será isso. Alguém não fez aqui uma boa administração desses recursos. E essa situação toda, esse desequilíbrio aqui da falta, dos abusos, do prejuízo, ele causa aqui algum sofrimento. Alguém causou um sofrimento profundo aqui, alguém causou um desgaste. Então, uma pessoa pode ter vampirizado a outra, né? Uma pessoa, tá claro aqui que essa situação, alguém deu mais do que podia ter dado. E essa pessoa aqui não fez a escolha, né? Não escolheu aqui por essa pessoa aqui que fez a escolha. E essa pessoa que fez essa plantação profunda, ela quer colher. Mas o que esse 7 aqui está dizendo é que talvez ela não vai colher aqui dentro desse relacionamento, ela vai colher com outra pessoa. E esse passado, ele vai retornar para ser ressignificado, porque o julgamento, ele fala sobre isso, né? É julgar o que caminha ou não contigo, mas para você fazer esse julgamento, você tem que olhar para trás, para você ver o que é justo e o que não é justo para a tua vida. O que tu vai continuar carregando, vai continuar sendo e o que você não aceita mais, né? E por isso que saiu aqui muitas cartas de ouros que falam sobre o valor, né? O valor que cada um tem. E o 3 de ouros que fala sobre ajuda espiritual. É como se você estivesse recebendo uma ajuda espiritual aqui. E eu sinto que você vai manifestar também muito dinheiro, né? Porque como saiu muitas cartas de ouro, então você vai ter também uma abertura aí financeira muito profunda, Câncer. Vamos confirmar aqui com o baralho da Pombagira? Vamos lá, Câncer, 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 Câncer. Vamos ver o que as cartas têm para dizer para Câncer hoje. Pessoa intermediária, notícias em breve, roubo, perda e desgaste, notícias, boas notícias, negócios que chegam, melancolia, depressão e lágrimas, surpresa, virtude, sabedoria, passado, amor perdido. Vamos lá. Aqui eu falei para vocês que vocês estariam recebendo ajuda espiritual, então pode ser de uma guardiã, de alguém que zela por vocês. Ela tá olhando e tá te ajudando aqui para trazer em breve boas notícias. Mas isso aqui, roubo, perda e desgaste, eu sinto muito que é a carta do julgamento, você analisando
o que vai e o que não vai, tipo, fazendo a limpeza, né? Porque você vai ter que cortar o que não presta mais. Porque não tem como caminhar para frente e ter uma vida equilibrada fazendo as mesmas coisas. Então aqui é como se fosse o corte de pessoas, de situações que você precisa cortar, porque essas situações elas te vampirizam e também te causam desgaste. Aqui é confirmando que você vai ter boas notícias, negócios que chegam e união e negócios que chegam. Então eu sinto que é os dois. Você tanto vai ter abertura financeira aí, quem está precisando de emprego vai conseguir, como você vai manifestar um amor que seja equilibrado e justo, né? Porque são, os dois pratos da balança, aqui, é uma mão com outra mão. E é como se você estivesse saindo aqui do 8 de espadas, que é esse momento de depressão, melancolia, de choro, em que você fica ali preso no que foi, só que você tem que olhar para o que agora você vai conquistar. Signos de câncer, geralmente, eles são muito conectados ao passado. E eu sinto que câncer tem que liberar as águas, né? Deixar que elas fluam e não represe as águas. Porque se você, que é um signo de água, retém a água, você vai ficar todo sujo, né? Porque essa água vai virar lodo, vai ficar uma água parada, uma má água, e isso vai afetar a sua saúde. Aqui, essa surpresa, eu sinto que é como se fosse você não tá esperando a chegada de um amor aí, de uma pessoa que seja uma pessoa de valor e de sabedoria. Essa pessoa tanto pode ser alguém do passado, por conta que fala sobre passado, amor perdido, como de fato alguém que você ainda não conhece. Esse amor ele vai trazer algo que te conecte e traga muita magia. É como se você se conectasse até com a sua criança interior, assim, que é aquela magia, o lúdico, né? A fantasia. Então vamos lá. Câncer. Ai, virou uma carta aqui, mas não vou aceitar. Vamos lá. Câncer, 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 câncer. Vamos lá. Gente, caiu a carta. Vou aceitar isso aqui, porque eu adorei. Caiu a carta do Ganesha. O Ganesha, ele fala, o Ganesha é removedor de obstáculos, porque o elefante, ele trabalha na natureza abrindo caminhos para todos os animais. E por isso que ele tem memória, né? Porque ele abre os caminhos, ele sabe ir, sabe voltar. Então, aqui fala sobre a retirada de obstáculos, sobre proteção e guiança. Então, meio que você está recebendo uma guiança e uma proteção profunda aí de seus guias e mentores. Como caiu, eu não tirei, então eu vou tirar aqui uma carta. Câncer, câncer, câncer. Aqui fala sobre a carta 8, que fala sobre deixar ir. Restrição e medos. Então, assim, tá na hora de você deixar situações ruins ir da sua vida para abrir caminhos para que Ganesha passe, né? Na verdade, Ganesha é a sua espiritualidade agindo, abrindo caminhos aqui para que você saia desse processo de dor e tudo seja reconstituído, né? E aqui no fundo do deck saiu a carta Hidden Gift, que é a carta 9. Saiu a 9 e a 8. A 9 ela fala sobre um presente oculto, tristeza, um fim, um novo começo. Então, de fato, você tem que aceitar que um ciclo difícil se encerrou, mas que a vida vai recomeçar e você vai manifestar algo novo na matéria. Mas você não pode ficar vibrando na energia da escassez. Ai, não tenho, ai, sou triste, ai, não tenho amor, ninguém me quer. Porque é isso que o universo vai entender. Então, na verdade, você tem que ser grato, né, por tudo. É isso, gêmeos. Gêmeos não, câncer. É isso, câncer. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, façam parte do meu canal, me ajudem a crescer. Espero que tenha feito sentido aí a leitura para vocês. Beijo, até semana que vem. Tchau.